Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Domingão é Brasileirão, 32ª rodada. E tivemos jogos importantes aí, tivemos a vitória do Botafogo de 1-0 sobre o Corinthians, Botafogo brigando ali para não cair, tivemos a derrota do América Mineiro para o Cruzeiro, tivemos o empate surpreendente do Paraná contra o Vitória, tivemos resultados aí que vai dar uma mexida, vai dar um alívio para alguns na tabela, tipo do Botafogo, e tivemos um jogo onde eu acompanhei e vou fazer a análise agora, onde para mim deixa o Palmeiras com uma mão já segurando a taça. Ainda temos mais um jogo aí do Internacional, mais tarde, contra o Atlético Paranaense, mas sinceramente, com a diferença de pontos que tem, eu acho muito pouco provável o Palmeiras perder o título. Só que, estamos falando de futebol, tudo pode acontecer. O Palmeiras pode jogar essas últimas 6 rodadas e perder 3 partidas e perder o título. Pode acontecer, mas eu acho muito pouco provável. Mas isso é futebol. Então vamos lá falar desse jogo. Vamos falar do jogo entre São Paulo jogando no Morumbi, precisando ganhar para disputar título. Não, sinceramente, meu amigo torcedor de São Paulo, São Paulo não tem futebol para disputar o título. Não está com futebol no momento. E hoje ficou visto que não tem futebol e nem tem treinador para disputar o título. O São Paulo não tem treinador. O Aguirre não é treinador para ser campeão. O que ele fez hoje no Morumbi, se o São Paulo tivesse perdido, merecidamente tivesse perdido, era culpa do Aguirre. Era culpa do Aguirre. E jogou contra o Flamengo, que ainda sonhava com o título, porém o Flamengo não está brigando mais pelo título, que a meu ver não briga mais, único exclusivamente culpa do Flamengo. O Flamengo não pode reclamar. O Flamengo teve chance de ganhar do Palmeiras no Maracanã na última rodada. O Paquetá perdeu um gol cara a cara com gol, cara a cara. E hoje contra o São Paulo, o Flamengo não ganhou do São Paulo porque o Vitinho perdeu um gol cara a cara de novo. Ou seja, o Flamengo não pode reclamar que não está na disputa do time. O Flamengo agora está a 6 pontos, ou 5 pontos, acho que é 6 pontos do Palmeiras. É impossível? Possível não é. Eu acho muito pouco provável. Porque na verdade são 6 rodadas. Não são. O Palmeiras são 4. São 4 rodadas. O Palmeiras precisa de mais 4 rodadas para ser campeão e acabou. Então eu acho muito pouco provável, mas pode acontecer. Então vamos lá para o jogo. Bom, São Paulo começou com 3 zagueiros, com 2 jogadores ali de marcação no meio, 2 jogadores, na verdade 3 jogadores no meio, Luan, Jusilei e Lisieiro, 2 alas, né? O Bruno Pérez por um lado, jogando ali, e na frente o Gonzalo Carneiro e o Diego. São Paulo no primeiro tempo estava muito enrolado defensivamente. O Flamengo conseguia trocar a bola e conseguia chegar, só que mesmo o São Paulo enrolado, o São Paulo ganhou o meio de campo do Flamengo, porque toda a bola no meio de campo, o time do São Paulo era mais forte fisicamente. Então toda a bola que vinha no alto, o time do São Paulo ganhava. E na frente, Gonzalo Carneiro e Diego Souza são mais fortes fisicamente que os 2 zagueiros do Flamengo. Então eles estavam ganhando todas. Todas as bolas que eram confronto corpo a corpo, o time do São Paulo ganhava. O time do São Paulo fisicamente é mais forte que o time do Flamengo. Então, o jogo ali no meio de campo, o São Paulo ganhou esse jogo no meio de campo. Porque o time do Flamengo, o Cuejá é baixinho, o Arão é um pouquinho mais alto, mas não é tão forte assim. O Everton Ribeiro é baixinho. Tem o Vitinho que joga aberto por um lado e o Paquetá pelo meio. O Paquetá é um caso à parte. O Paquetá começou muito bem, partindo para cima, tentando, segurando. Aí teve um lance lá da cotovelada do Reinaldo, onde o Paquetá tomou um cartão amarelo porque empurrou o Reinaldo.
A partir daí teve uma outra jogada onde ele reclamou muito e o árbitro chegou para ele e falou: ó, a próxima te expulsa. A partir daí o Paquetá sumiu do jogo. Sumiu. Mas isso ele cavou. Ele ficou com medo de ir numa jogada e tomar outro cartão amarelo e ser expulso. O Paquetá sumiu do jogo. Deu uma melhoradinha no final do jogo, só no final. Mas ele sumiu definitivamente do jogo. Do momento do cartão amarelo, do momento do cartão amarelo não, do momento que o juiz avisou a ele que a próxima ia botar ele para fora, ele sumiu do jogo. Sumiu. Mas isso ele pediu, né? Ele pediu para tomar a chamada. Então, o Paquetá não pode reclamar. Então, o São Paulo é meio desorganizado, mais que na força do que na habilidade. O São Paulo foi com muita força para ganhar o meio de campo e ganhou o meio de campo do Flamengo e estava ganhando a segunda bola no meio de campo. Toda a segunda bola era do São Paulo. O São Paulo ia para cima do Flamengo, como eu falei, sem habilidade, mas com muita força, tentando na correria e nas costas dos laterais. O René, mais uma vez, mostrou que se posiciona mal. Passe, ele acerta 5, erra 10. Acertou o passe do gol de cabeça do Uribe, acertou, mas errou todos os outros passes. E passes fáceis. Ele se coloca mal na marcação. O segundo gol do São Paulo foi erro. Ele se colocou mal, ficou mal, voltou lento. Mas no primeiro tempo o São Paulo veio com a formação que estava meio confusa. E essa confusão não estava atrapalhando o ataque do São Paulo. O São Paulo estava conseguindo, na base da força, criar um desconforto para o time do Flamengo, por causa da força física. Mas defensivamente estava muito embolado o São Paulo. Muito embolado. Os jogadores cada um corria para um lado sem saber mais ou menos aonde se posicionava. E o São Paulo não estava jogando com 3 zagueiros naquele estilo clássico que o Fluminense faz, que os alas vão e os zagueiros abrem. Eles estavam jogando com 3 zagueiros em cima da linha da grande área. Não era 3 zagueiros que abriam um para um lado e outro para o outro. Era 3 zagueiros ali. E quem fazia essa abertura era o Jusilei para um lado e o Luan, ou o Liseiro para o lado. Na verdade, era o Liseiro para um lado, o Luan pelo outro e o Jusilei no meio. Só que estava confuso. E o Flamengo, com habilidade, conseguia chegar. Conseguia chegar. O Flamengo, no primeiro tempo, conseguiu dar 2 chutes lá pro gol. E o São Paulo não tinha feito nada. No primeiro lance de chute de oportunidade do São Paulo fez o gol. O Flamengo estava perdendo muita bola no meio de campo, muita bola, errando muito passo no meio de campo, justamente por essa marcação que estava muito forte ali no meio de campo, e conseguiu, numa dessa, o Hever deu um bote errado, na verdade ele nem deu um bote, ele saiu errado e voltou. O Gonzalo Carneiro, com muita velocidade e força, conseguiu pegar essa bola pelo lado esquerdo, aonde eu falei, pelo lado do René, sempre pelo lado do René. Os 2 gols de São Paulo, as jogadas são pelo lado do René. O René se coloca mal. Eu sempre falei isso aqui. Se coloca mal. E ele conseguiu pegar a bola, jogou para dentro da área, desviou ali o Diego Souza, foi lá e fez o gol 1-0. São Paulo era melhor? Não tinha melhor nem pior. São Paulo estava confuso defensivamente, mas estava causando um problema ao Flamengo no meio de campo, que estava ganhando todas as bolas no meio de campo, e o Diego e o Gonzalo estavam causando um inferno ali para a defesa, porque fisicamente eles são mais fortes que os zagueiros do Flamengo. E o Flamengo estava tendo esse problema defensivo ali no meio de campo, mas estava conseguindo chegar à frente para lá. Então, era justo que poderia sair gol. Só que no minuto seguinte não deu nem para o São Paulo comemorar. O Flamengo fez um gol com o René, que, a meu ver, ele não marca tão bem do jeito que falo, não marca. É uma questão de gosto, Ele não marca tão bem e erra muito passe. Ele erra passe demais. Mas hoje ele mostrou isso. E ele conseguiu, numa falta rápida do Flamengo, ele bateu na cabeça do Uribe, o Uribe se movimentou bem e acabou fazendo 1-1. O São Paulo, no segundo tempo, veio diferente, veio um time mais leve, colocou um garoto de 18 anos na ponta, Elinho, abriu Elinho por um lado, Gonzalo por outro, Diego sem trovante mesmo, voltou com 2 zagueiros só,
confundiu o Flamengo. O Flamengo não se encontrou, principalmente o René. René ficou perdido. O São Paulo veio com uma outra formação e essa formação tática confundiu o Flamengo. E o São Paulo foi superior. Nesse momento, o São Paulo estava superior. O Flamengo não estava conseguindo sair. Não estava ganhando o meio de campo. O São Paulo continuou ganhando o meio de campo. E o São Paulo agora tinha dois jogadores abertos. Nisso aí, numa dessas jogadas de perda de bola de meio de campo, de contra-ataque rápido do São Paulo, tocou pro garoto. O garoto fez um jogadaço. Aonde? Em cima do René de novo. Em cima do René de novo. Que ele se colocou mal. O garoto colocou para dentro, botou na gaveta, 2-1. Merecida pro São Paulo, que estava jogando melhor. Voltou melhor. Aí o Flamengo, tomando 2-1, tinha que abrir mais. Aí vem o porquê que eu falo que o Aguirre não pode ser treinador de São Paulo. São Paulo 2-1, o Aguirre tirou o atacante, tirou todo mundo, botou o São Paulo todo para trás. Se o São Paulo perde, era culpa do Aguirre. E merecia ter perdido. Por quê? Depois disso, só deu o Flamengo. Só deu o Flamengo. E o Flamengo, além de fazer o segundo gol com o Rodinei de empate, o Flamengo já tinha perdido um gol com o Uribe. O Uribe perdeu um gol. Perdeu um gol no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter virado o primeiro tempo na frente. E no segundo tempo, além de fazer o segundo gol, o Vitinho perdeu um gol incrível. Com gol aberto, só tinha ele. Então, o São Paulo não perdeu por sorte. Porque o seu técnico é muito fraquinho pro São Paulo. Não é ao nível do São Paulo. Não é. Não é. E depois que fez o segundo, o São Paulo rebotou, tentou sair no contra-ataque. Só que aí tirou a velocidade. Tirou o Gonzalo Carneiro, botou mais um lateral, botou o Reinaldo para frente, já estava cansado, botou um lateral para marcar. Ou seja, recuou o time inteiro para trás. Aí o Flamengo dominou o jogo e o Flamengo começou a bater, o São Paulo tentando se defender, só que o São Paulo sofreu muito e poderia ter tomado, tomou o segundo e poderia ter tomado o terceiro e o quarto. Deu sorte que não tomou e saiu com empate. São Paulo não tem mais chance de título mesmo, já tinha falado. Mas São Paulo fica ali agora, vai brigar. Flamengo, São Paulo, Grêmio. Vai depender muito do que aconteça com o Inter hoje, se o Inter ainda continua na briga. Se o Inter ganhar, o Inter ainda continua na briga pelo título. Porque para mim, São Paulo, Flamengo e Grêmio já estão fora. O único que tem chance ainda de título, de brigar com o Palmeiras, é o Inter que vai jogar. Eu estou falando pelo que eu estou vendo. O Palmeiras está jogando muito bem? Não, o Palmeiras também tem suas chances. O problema é a pontuação, que para o Flamengo já tem 6 pontos. Pro São Paulo tem acho que 8 pontos, pro Grêmio tem 9. Então muito difícil, só faltam 6 rodadas. Isso foi o São Paulo. São Paulo não perdeu por sorte e culpa do Aguirre. Por isso que a torcida ficou pé da vida, que ele recuou o time inteiro. E o Flamengo? O Flamengo começou bem, mas não ganhou o meio de campo, perdeu o meio de campo, como eu falei. A defesa não estava conseguindo marcar o Gonzalo e o Diego Souza. Eu falei isso no pré-jogo, mas estava conseguindo encontrar facilidade. O Flamengo estava bem, conseguindo criar chances. O Uribe fez um e perdeu o outro. O time do Flamengo deu uma caída quando o Paquetá ficou com medo de ser expulso. Culpa do Paquetá, que forçou o cartão amarelo sem necessidade. Ele está muito nervosinho, forçou, aí sumiu do jogo. Paquetá deu alguns moles ali de querer driblar no meio de campo, onde o Flamengo estava errando muito passe. O Flamengo estava errando muito passe. Pará estava tendo muita dificuldade quando caiu nas costas dele. O René nem se fala, que o René se posiciona mal. Mas o Flamengo estava tendo um problema defensivo, mas ofensivo até que estava indo. Everton Ribeiro, não gostei, não foi muito bem o Everton Ribeiro. Quem foi bem foi o Vitinho, apesar do gol incrível que o Vitinho perdeu. Foi bem. O Uribe foi bem, se movimentou, teve chances, fez um, poderia ter feito 2, mas é do futebol, mas ele poderia ter feito. O Flamengo, primeiro tempo, teve seu lado ruim defensivamente, ali no meio de campo, estava perdendo no meio de campo, mas ofensivamente o Flamengo foi bem e não saiu vencendo, exclusivamente culpa do Flamengo. Exclusivamente culpa do Flamengo. O Flamengo empatou, tomou o primeiro gol, depois empatou logo em seguida com o Uribe, e com o mesmo Uribe
ele não fez o segundo. Ele poderia ter chutado, como chutou, e chutou mal, como ter tocado para o Arão, que faria o gol. Perdeu. Então, terminou 1-1. Mas o Flamengo até jogando razoavelmente bem no primeiro tempo. Segundo tempo, não. O Flamengo começou mal, o São Paulo começou melhor. O Flamengo acabou tomando um gol, porque o Flamengo não conseguiu se encontrar no novo esquema que o São Paulo veio. Mais uma vez, pelo lado do René ali, marcando mal, dando espaço pro atacante, tomou o segundo gol. O Dorival, ao contrário do treinador de São Paulo, botou o time do Flamengo para cima. E o treinador de São Paulo botou o time para trás. Entrou o Giovani ali, até que entrou bem, entrou o Diego para dar uma cadência e o Flamengo foi para cima. São Paulo teve poucas oportunidades de contra-ataque, porque o próprio Aguirre tirou a velocidade do time do São Paulo. O Flamengo foi para cima com toque de bola, com uma certa habilidade, conseguiu um empate na entrada do Rodinei e poderia ter virado o jogo com o Vitinho. No total, se a gente pegar a estatística, provavelmente o Flamengo chutou o dobro ou o triplo de vezes de São Paulo, provavelmente teve mais posse de bola, não estou nem vendo estatística aqui, mas o Flamengo é um time mais leve, um time mais solto, que procura mais o gol. Isso muito condução do treinador. O Dorival é mais ofensivo, o Aguirre é muito defensivo, é muito retranqueiro, não é treinador pro São Paulo. Com isso ele puxou o Flamengo para cima, o Flamengo poderia ter ganho esse jogo. Então o Flamengo não fez uma brilhante partida, mas poderia ter ganho esse jogo. São Paulo, muito confuso no primeiro tempo, esquema muito atrapalhado, mas teve um lado positivo que ganhou o meio. No segundo tempo começou muito melhor com o jogador aberto, mas também o garoto só fez o gol. O menino só fez o gol, depois não fez mais nada. Fez o gol ali para golar, depois não fez mais nada. Sumiu, conseguiu acertar, o Flamengo conseguiu encaixar a marcação e sumiu. Mas tem habilidade, é o garoto. O São Paulo fez uma partida, sim, mais ou menos, mas gostei mais do Flamengo, até pela dinâmica, mas não foi um jogado, não foi um jogo bom. Sim, um jogo bom. Os dois times mostraram muitos problemas defensivos, os dois times. E o Flamengo foi um pouco melhor ofensivamente, apesar de ter sido empate. Mas as melhores chances e o time que teve as maiores condições de sair com vitória foi o Flamengo. O Flamengo, além de fazer 2 gols, teve um gol perdido com o Uribe, cara a cara, sem goleiro, sem ninguém, e com o Vitinho. Então, esse empate foi ruim para os dois. Agora, o Flamengo não pode reclamar. O Flamengo não pode reclamar. Se o Flamengo está hoje a 6 pontos do Palmeiras, é única e exclusivamente culpa do Flamengo. O Flamengo teve chance aqui com o Paquetá de fazer o gol e ganhar do Palmeiras de 2-1, e teve chance hoje de ganhar do São Paulo, mas os jogadores, afobação, precipitação, não conseguiram concluir certo. Então, os 2 empates do Flamengo contra o Palmeiras e contra o São Paulo, teve empate único exclusivamente por culpa do Flamengo. E a meu ver, sinceramente, faltando 6 rodadas, é impossível? Não é. Mas eu acho muito difícil São Paulo e Flamengo chegar no Palmeiras. Não estou botando balde de água fria, mas eu acho muito difícil. Está muito confortável para o Palmeiras a 6 pontos. Hoje do segundo colocado pode ficar 5 pontos. Porque está com 66, né? Tá com 66. O Inter está com... se o Inter ganhar, vai a 61, passa o Flamengo e fica a 5 pontos. Aí o Inter ainda tem uma certa chance. Mas mesmo assim, faltando 6 rodadas, é muito complicado, mas não é impossível. Então, meus amigos torcedores do São Paulo, meus amigos torcedores do Flamengo, o jogo tecnicamente não foi muito bom, muitos erros. Os times, o São Paulo positivamente no meio de campo ali no primeiro tempo, no segundo tempo um time mais leve, criou, fez o gol. Depois o Aguirre destruiu o time de São Paulo, puxou o time, fez o time ficar covarde de novo. Toda tarde o Flamengo cresceu, fez o segundo, poderia ter feito o terceiro. O Flamengo poderia ter saído 4-2, mas por culpa do Flamengo, o Flamengo não ganhou. E, sinceramente, acho que dá adeus aí. São Paulo já tinha dado adeus ao título, São Paulo e o Flamengo, acho que nessa rodada dá adeus aí a briga pelo título contra o Palmeiras.
Então, meus amigos, mas não é impossível, isso é futebol. Palmeiras pode perder as outras duas, pode perder 3 partidas seguidas, pode, lógico que pode. Mas, sinceramente, acho meio difícil, mas não é impossível. Isso é futebol, ainda falta 6 rodadas, mas pode acontecer qualquer coisa. Mas pelo andamento, pelo futebol que eu estou vendo dos times, acho pouco provável o Palmeiras perder esse título. Então curtam, compartilhem, inscrevam no canal, resenha com Magalhães, estamos juntos, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.